Nos últimos dias, uma decisão do Tribunal Rabínico de Israel, assim passaram para nós, tem gerado intensos debates. A exigência de que todos os judeus do mundo retornem à terra de Israel. Mas o que a Bíblia a Bíblia hebraica realmente diz sobre o retorno do povo judeu? É disso que nós trataremos neste vídeo. Eu sou Jartov Ben Yehudá, você está no canal Pergunte a Jartov. Eu sou praticante da Torá, judeu, caraíta e professor de hebraico. E vou explicar para você o que exatamente significa esta decisão, tá certo? Então fique até o final do vídeo para que você não tenha nenhuma dúvida sobre o que realmente está acontecendo. Existem vários textos na Bíblia hebraica que poderíamos abordar. Um deles seria Breshit, que é o Gênesis, capítulo 17, versículo 1 ao 19, que fala da promessa, na linguagem popular, da promessa de Deus a Abraão. Um outro texto seria Isaías capítulo 11, versículo 11, até o capítulo 12, versículo 16, que inclusive já abordei aqui no canal. Mas o versículo que usaremos de fato, que centraliza essa questão, é Ezequiel capítulo 34, tá? Ezequiel capítulo 34, versículo 13, diz: E eu os trarei de entre os povos, e os ajuntarei de todas as terras, e os trarei à sua própria terra. Este versículo é frequentemente citado como um suporte para o retorno em massa dos judeus a Israel. Eu, Jartov Ben Yehudá, aconselho você a ler esse capítulo inteiro. Tá certo? Capítulo 34 inteiro, capítulo 35 inteiro, capítulo 36 inteiro e capítulo 37 inteiro, para fazer uma abordagem geral do tema. Mas aqui vamos nos ater somente à ideia que está por detrás do capítulo 34, versículo 13 de Ezequiel. Bem, o que Deus está realmente prometendo aqui? Ezequiel aqui fala de um tempo de restauração. Por isso que eu pedi e peço de novo para você ler o capítulo inteiro. Ezequiel fala de um tempo de restauração, um tempo de união, onde Deus reunirá seu povo em um novo pacto. No entanto, essa promessa que está aqui em Ezequiel não implica uma obrigatoriedade de retorno imediato. Entenda o contexto. Não é uma obrigatoriedade de um retorno imediato, mas sim um chamado elevado. Na sua linguagem vai ser um chamado espiritual, vamos colocar assim, e uma esperança de restauração. Este é o contexto. O povo foi espalhado entre as nações e o contexto desse texto, desse versículo, é o retorno do povo que foi espalhado em uma determinada época. Se você ler somente esse capítulo 34, depois você lê os outros, somente esse capítulo 34, você vai entender que a época em que esse retorno se dará é a época, eu vou criar uma nova palavra aqui, é uma época messiânica, uma época messiânica, uma época em que um líder aparecerá e ele vai liderar
quando os 12 clãs familiares estiverem juntos. Observe que em nenhum momento eu falei quando os judeus estiverem unidos. Isso é um equívoco que muitos cometem hoje e eu vou explicar para você. Praticantes da Torá não é somente os judeus. São 12 clãs familiares. Então, o clã de Zebulon não são judeus. Por favor, parem com este erro. O clã familiar de Zebulon não são judeus. São praticantes da Torá e são zebulonitas. O clã de Asher não são judeus. São praticantes da Torá e são asheritas. E assim sucessivamente. Os Ruben, os do clã familiar de Ruben, não são judeus. São praticantes da Torá e rubenitas. De Efraim ou Efraim, são praticantes da Torá e não são judeus. São efraimitas. E assim acontece com os 12 clãs familiares. O texto de Ezequiel, principalmente o versículo 3, que é o versículo onde se apegam mais, o texto em si não está falando de judeus. Estão falando dos 12 clãs familiares. Só precisa você ler o texto. Além do versículo, leia o texto. Vai ficar muito claro, muito evidente que essa chamada à reunião não é chamada simplesmente ou exclusivamente de judeus, e sim dos 12 clãs familiares. A interpretação tradicional nos ensina que o retorno à terra de Israel deve ser um movimento voluntário e espiritual, vamos colocar assim. É um chamado sentido por todos os que praticam a Torá. E não uma imposição legal. Não haverá uma época em que será imposto isto. O retorno à terra de Israel, vamos colocar assim, é algo que será sentido na época certa. É a época do retorno dos 12 clãs. E não uma imposição de um grupo ou uma imposição de outro grupo. O texto não fala de imposição. Fala de um período de restauração. Falaram também há muito tempo atrás, aliás, a cada ano surge uma nova, entre aspas, profecia, uma nova, entre aspas, revelação sobre o Mashiach. E nós percebemos que as pessoas que falam vão ficando para trás e surgindo novas pessoas que repetirão este mesmo erro, e assim estamos de ano em ano vendo determinadas profecias. Não precisa criar profecias. As profecias já foram escritas, estão escritas e sempre estarão ali, à disposição daqueles que se submetem à profecia. Não precisa eu vir, ou eu ser um líder, ou um grupo de líder, tentando impor algo que já está escrito de maneira suave, de maneira que será voluntária e não imposta. Vamos colocar na linguagem popular: Deus não desfará a sua profecia em prol de um grupo ou de outro. A ideia de imposição é contrária à ideia de voluntarismo, tá? Hoje existem comunidades judaicas vibrantes em todo o mundo. Comunidades que mantêm suas tradições, comunidades que mantêm suas culturas. A ideia de que todos devem retornar, todos, por imposição, ignora a rica
diversidade e ignora a rica identidade que essas comunidades construíram ao longo dos séculos. Para muitos de nós, a nossa casa é onde estamos. A conexão com a terra de Israel é profunda e ninguém nega isso, e eu não estou negando isso, mas isso não significa que devemos abandonar as nossas comunidades por causa de imposições legais. A única imposição, por exemplo, a que eu me submeto, é a que já está escrita. Não precisa ninguém reescrever a história ou reinventar a roda. Tudo já foi escrito para o meu benefício e para o benefício daqueles que assim se submetem. Impor um retorno não é apenas impraticável, pode ser também prejudicial. A coerção contradiz os princípios de liberdade. A coerção contradiz os princípios de escolha, que inclusive são fundamentais para a identidade judaica. A nossa identidade judaica nos ensina os princípios de liberdade, nos ensina os princípios de escolha. Se alguém, algum grupo, acha que deve retornar a Israel, ok, é plausível. Agora, impor isso a todas as comunidades judaicas espalhadas no mundo não é coisa da Escritura. E outra, tomem cuidado, muito cuidado, com pessoas que estão repassando isso. Pessoas essas que nem judeus ou judias são. Saiba identificar um judeu ou uma judia. Tá? Tem vídeos aí circulando que, se você ouvir direitinho, você vai ver que não são judeus. Os judeus, os praticantes da Torá, deixam pistas de que são somente praticantes da Torá. Os não-judeus, e que querem se passar por judeus, também deixam pistas, principalmente lá pelo final do vídeo, que não são praticantes da Torá, não são judeus, apenas estão repassando de uma maneira a seu bel prazer. Eu prefiro ficar com as Escrituras. Eu prefiro ficar com o que é mais seguro. Está escrito? Está escrito. Não está escrito? Não está escrito. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, para você que ficou até aqui no vídeo. Confira se você já é inscrito no canal. Deixa o seu dedão, que não custa nada e ajuda o canal, ajuda a esclarecer esses pontos para vocês. E você pode comentar abaixo: eu prefiro seguir o que está escrito. Simplesmente isso. Eu prefiro seguir o que está escrito. Você comenta aí abaixo, e assim eu fico sabendo que você chegou até aqui. Não esqueça de dar uma olhada na live que eu fiz. Ela tem 8 minutos, né? Exclusiva para os que gostam de estudar, tá? Dá uma olhada lá, urgente, para você que gosta de estudar. E nos veremos no próximo vídeo, sem nenhuma dúvida, sobre o que está escrito. Valeu, shalom.